Previdência Social, Volney Queiroz, e o presidente do INSS, Gilberto Waller, vão apresentar agora os detalhes do acordo proposto pelo governo federal para ressarcir aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos. Vamos agora ao Ministério da Previdência Social acompanhar ao vivo essa entrevista coletiva à imprensa. De todos aqui, antes de entrar no tema propriamente dito, eu quero aqui fazer um registro aqui sobre o presidente do INSS, Gilberto Waller. Dizer o quanto tem sido importante tê-lo na nossa equipe e a importância que tem o trabalho que ele tem feito no INSS. Sem a presença, a liderança, o comando dele lá no INSS, e nós estamos afinados com isso, nós não teríamos conseguido os avanços e as realizações concretas que nós pudemos, enfim, anunciar hoje aqui. Então, esse foi um time que jogou unido, joga e jogará unido. Nós temos, claro, a importância estratégica dessa afinação para que consigamos o mais importante, né? Então, nós vamos manter o foco no essencial, que foi a delegação do presidente Lula dada a nós dois para que nós resolvêssemos um problema. Então, nós somos a equipe, o time que chegou para trazer as soluções para uma crise grave que nos indignou a todos. E então é importante fazer esse registro do papel que o presidente do INSS, Gilberto Waller, tem tido junto comigo e, de certa forma, o respaldo que nós temos é obtido por parte do governo como um todo, né? À medida que a operação foi deflagrada, isso é só uma introdução aqui ao tema, na medida em que a operação foi deflagrada, nós assistimos, eu senti muito fortemente isso, uma mobilização de todo o governo, dos ministérios que estão diretamente envolvidos com o tema, como a AGU, como Fazenda, como Casa Civil, mas também ministérios que não estão diretamente envolvidos, mas que fizeram questão de ser solidários, de ser parceiros, de se colocar à disposição, como a ministra Esther Dweck, que colocou à disposição quadros do MGI, técnicos que têm nos auxiliado a reconstruir o formato de governança do nosso ministério. Agradecer aqui ao ministro Vinícius Carvalho, que não o conhecia pessoalmente, e a partir da minha chegada ao ministério foi uma pessoa que se aproximou rapidamente, nós nos aproximamos e temos tido contato periódico, e ele tem nos ajudado a partir da sugestão, né, da sugestão da Controladoria Geral da União. Nós publicamos aqui no nosso ministério um plano de integridade, fizemos uma solenidade para fazer a apresentação desse plano, que é uma demonstração clara do compromisso nosso com a governança, com a transparência, né, com a gestão. Então, são coisas que andam paralelamente. Nós temos que ter em vista que existe uma crise a partir da operação sem desconto, uma coisa que nos indignou a todos, indignou primeiramente ao presidente da República, indignou ao governo. Nós somos pessoas que estão tão indignadas quanto vocês da imprensa e quanto a sociedade, e nesse diapasão o governo se mobilizou de forma muito coordenada, de forma robusta, para obter uma resposta a um dos episódios mais nefastos e mais graves dos últimos tempos, que foi efetivamente desvendado, que foi tornado público no governo do presidente Lula, que foram tomadas todas as iniciativas possíveis e cabíveis, né? Foram cessados todos os descontos, foram
suspensos todos os acordos de cooperação técnica, os conhecidos ACTs, uma investigação sem proteção a quem quer que seja foi deflagrada pela CGU. A Polícia Federal tem trabalhado com absoluta autonomia, como é o seu ofício, e ainda ontem tive uma reunião, uma audiência formal com o diretor Andrei, da Polícia Federal. Levei toda a alta administração do Ministério para se colocar aqui à disposição da Polícia Federal para levantar todos os dados possíveis por parte do INSS para que nós possamos ter uma integração e uma colaboração permanente. E ouvi de um dos diretores que aquilo se tratava de uma visita histórica. Portanto, nós estamos inaugurando uma nova fase de integração e interação com a Polícia Federal. Ainda que tenhamos uma força-tarefa previdenciária que atua diretamente com a Polícia Federal, o Ministério Público Federal há 27 anos, esta nova fase que nós implementamos é uma fase ainda de mais e maior proximidade com a Polícia Federal e com os órgãos de controle. Por isso, é nessa conta que nós temos tratado os assuntos aqui, reforçando a inteligência aqui do Ministério, revisando os processos, aumentando a transparência, e nesse sentido temos avançado e temos construído e temos observado que esse tem sido o critério usado pelo presidente Gilberto também à frente do INSS. Portanto, não há aqui qualquer divergência, não há qualquer diferença. Há aqui o intuito colaborativo, parceiro, sincero, disposto a entregar os resultados que a sociedade espera de nós, que o presidente da República nos delegou. Em 3 meses conseguimos avançar de forma inédita, construindo um acordo que juntou o Ministério Público Federal, a Defensoria Pública da União, patrocinado pelo pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, relator da DPF 1236, juntou também a OAB, juntou o INSS, o Ministério da Previdência Social, tudo isso coordenado pelo ministro Messias, que é o ministro Jorge Messias, que é um velho amigo nosso e que é necessário e é justo que se faça aqui uma deferência especial ao trabalho, à liderança, à competência, à agilidade e à influência e o respeito que o ministro Jorge Messias impõe e detém nesse processo todo. Então, eu acredito que se tinha uma pessoa aqui que merecia estar presente nesse momento de hoje, era o ministro Jorge Messias, por toda a sua capacidade de liderar esse processo, e tem sido um constante conselheiro nosso, meu e do presidente Gilberto, todas as questões jurídicas, que não é simples perfumaria. O arcabouço, a base jurídica da construção desse acordo é uma base que tem que ser sólida, e por isso teve a participação de todos esses atores. Nós vamos agora enviar essa medida provisória para o Parlamento, onde será aberto um crédito extraordinário de aproximadamente 3 bilhões de reais para fazer esse ressarcimento. Portanto, é um novo momento que se inicia, porque é a oportunidade que nós temos de trazer outro personagem, outra instituição fundamental, que é o Congresso Nacional. Então, essa medida provisória chegando ao Parlamento vai ser uma oportunidade da gente aproximar o presidente Davi Alcolumbre e o presidente Hugo Mota também dessas soluções, para que eles possam integrar esse consenso nacional que foi construído em torno de todas essas, digamos, vitórias que nós tivemos ao fazer esse passo a passo e conseguirmos apresentar hoje aqui oficialmente esse calendário de ressarcimento e essas boas notícias. É um pacto nacional que nós estamos celebrando em defesa dos aposentados e pensionistas que foram lesados. É um pacto também nacional que nós fazemos de governança nos nossos órgãos. Então, vamos usar todas as lições que duramente tivemos nesse episódio para refazer todos os processos, para construir e refazer e reconstruir diante da sociedade a credibilidade do INSS e da Previdência Social. Previdência Social, que é uma instituição centenária, que é um patrimônio do povo brasileiro, que é o maior
sistema de proteção social do planeta, e nessa conta ela deve ser considerada. Não é nada mais, nada menos do que R$1 trilhão, mais de R$1 trilhão anuais que são injetados diretamente na conta e nas contas dos municípios brasileiros, nas cidades brasileiras que sobrevivem fundamentalmente. 65% dos municípios brasileiros sobrevivem fundamentalmente dos recursos previdenciários pagos a beneficiários do sistema. Nos outros 35% dos municípios brasileiros, a Previdência Social é a segunda maior injeção de recursos, perdendo apenas para o Fundo de Participação dos Municípios. Portanto, é um patrimônio, e eu costumo dizer que eu sou o cara da proteção social. Portanto, eu sou aquela pessoa que está aqui nessa ponta, eu e o Gilberto, na ponta que deseja ampliar os benefícios, que deseja conceder benefício a quem tem direito, que deseja reduzir a fila, que deseja enfrentar os problemas de forma de frente, enfrentar com coragem, enfrentar com determinação e enfrentar com apoio e apreciação da sociedade. Poderia, para finalizar e para não cansá-los, dizer que uma das primeiras iniciativas que nós tivemos aqui foi fazer um seminário aqui no Ministério com todos os funcionários, foi feito aqui nesse auditório, demos esse caráter formal para tratar de ouvidoria, para ensinar os nossos funcionários o que é ouvidoria. Vamos fazer outro sobre corregedoria, vamos fazer um outro sobre controle interno. Nós precisamos reaprender a lidar com esses mecanismos para que a gente possa ter absoluta governança, transparência e uma palavra que está muito em voga, que eu não sou muito fã desses termos em inglês, mas o compliance, né, que é um termo elegante para se falar de governança e integridade. Portanto, é nesse intuito que nós nos reunimos aqui hoje. A apresentação técnica do calendário e das ações ficará a cargo do presidente Gilberto, que trabalhou com afinco muito para que conseguíssemos ter esses dados e essa organização por parte do INSS, quem operacionaliza esse pagamento. E deixa eu ver se eu esqueci de lembrar algum tópico aqui que eu acho que é importante citar aqui. Primeiro, que nós tivemos uma preocupação de tranquilizar 27 milhões de aposentados de que eles não receberam qualquer tipo de desconto, porque a notícia da fraude que era uma fraude de 6 bilhões de reais e que atingia os aposentados e pensionistas brasileiros, causou uma intranquilidade no meio do conjunto de aposentados, que somam 41 milhões de pessoas. E nós, na medida que tivemos a informação de que apenas 9 milhões, não apenas, mas que 9 milhões de pessoas tinham sido descontadas, nós primeiro cuidamos de tranquilizar os 27 milhões que não tinham tido nenhum tipo de desconto. Ato contínuo, mandamos um outro comunicado avisando a 9 milhões de pessoas que eles tinham tido algum tipo de desconto durante algum período de algum valor. E aí houve esse conjunto de reuniões que resultou no aplicativo do meu INSS. Esse aplicativo foi discutido por vírgula, por palavra. O presidente Gilberto é testemunha disso. Nós fizemos reuniões longas, de horas de reunião, onde a ministra Miriam levantava e ia lá com a caneta para perguntar essa vírgula aqui, isso aqui vai causar uma interpretação talvez errada, vamos corrigir, tira essa frase, que essa frase vai confundir. E foi nessa conta que nós fizemos. Então, para construir um aplicativo didático, autoexplicativo, acessível, dentro de uma visão de comunicação amigável, que será uma tônica daqui da nossa gestão. Então, tem sido isso que nós temos feito. Portanto, chegamos a esse dia de hoje e eu faço questão de dizer aqui que, graças a toda essa mobilização, a tarefa que o presidente me deu no dia que me escalou para ser ministro de Estado da Previdência Social foi: cuide dos aposentados, cuide dos nossos aposentados, procure a responsabilização daquelas pessoas que fizeram essa fraude aos aposentados e me garanta que nenhum aposentado ou pensionista ficará no prejuízo.
Então, essa notícia que nós estamos dando hoje aqui. Nenhum aposentado ou pensionista ficará no prejuízo graças à decisão política do presidente Lula. Então, quero agradecer a presença de todos e passar a palavra para o nosso eminente presidente do INSS, Gilberto Waller. Obrigado. Bem, bom dia a todas as pessoas, bom dia jornalistas, bom dia telespectadores, ouvintes, em especial ao ministro da Previdência. Agradecer as palavras e é um prazer enorme agora já na nossa quarta coletiva dividir a bancada, Vossa Excelência, para a gente poder trazer agora a conclusão dos trabalhos, ou o início da conclusão dos trabalhos para poder ressarcir nossos aposentados e pensionistas. O trabalho foi árduo, o trabalho foi coletivo, a construção foi coletiva, como o ministro bem destacou. Há reuniões diárias que a gente acaba permanecendo, discutindo detalhes, números e como poder trazer uma experiência ou uma situação mais confortável para ressarcir e indenizar os nossos aposentados e pensionistas. Então é importante a data de hoje que marca o início dessa etapa do ressarcimento. Para a gente tratar um pouquinho sobre essa nova fase que se inicia amanhã, dia 11 de julho, a partir de amanhã, uma nova funcionalidade vai estar disponível no aplicativo Meu INSS e também pelas agências dos Correios, somente esses dois canais, em que o nosso aposentado e pensionista que questionou, que teve o desconto indevido, ele vai poder informar a nós que concorda em receber aquele valor descontado indevidamente. Aos aposentados e pensionistas que já questionaram via aplicativo, via Central 135 ou via Correios, ele vai poder, a partir de amanhã, via aplicativo Meu INSS ou agência dos Correios, confirmar que ele não recebeu e que ele topa, que ele aceita receber o valor da indenização. Esse valor é a somatória de todos os descontos ocorridos de março de 20 a março de 25, corrigido pelo IPCA, sem qualquer tipo de deságio ou desconto. É a integralidade do valor corrigido pelo IPCA a ser pago em uma única vez, de uma única forma. Então, lembrando, ele faz esse acordo, esse ateste, esse concordar com o recebimento somente por esses dois meios atualmente. Aplicativo Meu INSS e também presencialmente na agência dos Correios. O INSS, Ministério da Previdência, não vai ligar para você, não vai mandar link, não vai mandar e-mail, não vai mandar forma nenhuma de comunicação. A comunicação é sempre pelo aplicativo Meu INSS. Você precisa pagar alguém para isso? A resposta é não. Ele vai simplesmente fazer o estou de acordo e isso já entra para a fila de pagamento a partir de amanhã. Então, a partir de amanhã, nas primeiras horas do dia, a partir das 8 horas da manhã, o aplicativo entra no ar e a partir das 9 horas da manhã, as agências dos Correios já abrem com essa funcionalidade. Quem pode aderir a esse acordo a partir de amanhã? Aqueles aposentados e pensionistas que já questionaram e não obtiveram qualquer resposta da entidade. Ele fez o pedido, passou 15 dias úteis, não teve qualquer resposta de nenhuma entidade, ele está apto a aprovar o acordo ofertado. O acordo ofertado do pagamento de todo o valor descontado, corrigido com o IPCA. Isso na data de hoje. Quantas pessoas estariam aptas a fazer essa funcionalidade, a essa adesão?
1.860.593 pessoas estariam aptas a já 1.860.593 pessoas, dados de hoje pela manhã, já estariam aptos a utilizar essa funcionalidade do aplicativo ou irem aos Correios para fazer esse pagamento. Ok? – 1.860.593 pessoas tiveram já a sua contestação, passou o prazo de 15 dias úteis e não obtiveram qualquer resposta das entidades associativas. Esse é o primeiro grupo que será ressarcido, ou seja, o primeiro grupo que é apto a ter o ressarcimento pelo INSS, pelo governo federal, das pessoas que contestaram e não obtiveram qualquer tipo de resposta. Meio para fazer essa contestação, de novo, aplicativo ou pelas agências dos Correios. Aqui a gente tem uma demonstração de como é feito o aplicativo. Vocês vão verificar que ele loga com o CPF e sua senha no aplicativo e ele simplesmente clica nos termos do acordo, que ele simplesmente informa que aceita receber aquele valor. E daí, com isso, ele não precisa enviar qualquer documento, qualquer comprovação a mais. Ele não precisa mais nada. No Correio, o nosso atendente do Correio, ele vai efetivamente imprimir um termo, informando para ele qual o valor e que ele aceita aquele valor, ele assina, esse documento vai ser digitalizado e colocado no seu processo. A partir do momento que ele assinou, a partir do momento que ele concordou, esse nome dele, esse valor, vai para uma fila para começar a ser pago. E aqui uma novidade, uma novidade a ser contada a partir de hoje. O primeiro pagamento começa dia 24 de julho agora, e ele não mais será pago a cada 15 dias. Ele será pago diariamente. Eles serão lotes de cerca de 100 mil pessoas a serem pagas diariamente desses valores. Qual é a ordem? A ordem de pagamento vai ser a adesão a acordo. Aqueles que sinalizarem primeiro terão prioridade em razão a outras pessoas. Então, vai ter uma fila a partir do que ele fez a adesão, seja presencial ou seja pelo aplicativo, entra na ordem, os primeiros 100 mil serão pagos dia 24 de julho, os segundos 100 mil no dia 25, os terceiros 26 e assim sucessivamente. O que ele precisa efetivamente fazer? Só mostrar a sua concordância. Não junte documento algum. Você não precisa comprovar mais nada. Ali o processo já finalizou. O que a gente tem? A gente tem ainda uma outra parcela de pessoas que efetivamente questionaram, que questionaram o seu vínculo, o seu desconto, e ele está sendo debatido com a entidade. Esses casos, eles estão sendo divididos em espécie. Quando ele não concorda, é emitida uma GRU automaticamente para a instituição, dando a possibilidade para a instituição fazer o pagamento administrativamente. Vencido esse prazo, a gente está separando em lotes e está sendo feita uma auditoria nesses casos, para verificar se é caso para pagamento ou se não é caso para pagamento. Está sendo feita uma auditoria via INSS, Dataprev e Controladoria Geral da União, para verificar se há a fraude da fraude. Se abrindo a possibilidade para que aquela instituição juntasse documento, se aquele documento juntado também é fraudado. Há algumas situações que há indícios de fraude, de contratação de software, de falsificação de assinatura, de juntada de documentação em padrão não autorizado, como gravação de voz, e esses casos estão sendo levantados, até mesmo porque, como vocês viram, no acordo celebrado com o Ministério Público,
Público, Defensoria, OAB e homologado pelo Supremo, a gente tem um prazo de 60 dias para estabelecer novos critérios de pagamento. Então, assim, nos primeiros dias, quem será ressarcido? Aquele que questionou e que não teve resposta. Esse já está claro. Bom, e quem entrou com uma ação judicial, o que ele faz? E daí a gente tem uma situação daquele que ingressou com uma ação judicial, ele a qualquer momento pode aderir ao acordo, desde que faça a desistência da ação judicial para que ele não receba duplamente. Essa ação judicial, para ele receber, ele abre mão da ação judicial que ele tenha ingressado contra o INSS. E nos termos do acordo, tem uma mudança um pouquinho. Se ele ingressou com a ação antes da operação sem desconto, ou seja, antes de 23 de abril de 2025, pelo acordo, o INSS vai pagar via RPV, não é o nosso segurado que vai pagar, ou seja, requisição de pequeno valor, o valor dos honorários advocatícios fixados em 5%. Ou seja, tem uma ação em curso, não teve ainda a sua conclusão, ingressou antes de 23 de abril. Se o nosso segurado quiser aderir ao nosso acordo, a receber de maneira integral, corrigido pelo IPCA, de março de 20 a março de 25, a gente tem assegurado que o advogado não ficará também no prejuízo. Ele recebe e ele será ressarcido em 5% fixado como honorários advocatícios. O que é importante, esses honorários quem vai pagar não é o segurado, é o INSS diretamente ao seu advogado via homologação judicial. Tá certo? Próximo. Vamos fazer também, estamos preocupados com as pessoas que são mais sujeitas à fraude. E a gente vai dar um tratamento diferenciado a 3 categorias ou 3 situações que a gente verificou de maior vulnerabilidade. E nesse caso, o INSS vai fazer o requerimento de ofício. O cidadão ele não precisa fazer qualquer tipo de manifestação. Ele não precisa entrar no sistema, ele não precisa ir nos correios, ele não precisa ligar no 135. O INSS identificou essas pessoas e ele mesmo vai fazer esse requerimento. E para quem são essas pessoas com tratamento diferenciados? Pessoas idosas que contavam com mais de 80 anos e que começaram a ter desconto a partir de março de 24, que foi quando teve a edição da resolução que precisava de ter um maior controle. Ele contava com 80 anos ou mais em março de 24 e começou a ter desconto, ele não precisa fazer o requerimento administrativo. O INSS vai fazer por ele. Isso soma um total de 209.010 pessoas. São 209.010 pessoas que tinham, volta para mim, que tinham essa situação de mais de 80 quando de março de 24. Também indígenas, aqueles que tiveram desconto e são indígenas, no total de 17.789 pessoas. Assim como quilombolas, que são 38.562 pessoas. Esse grupo, por estar mais sujeito, mais vulnerável à fraude, entendeu-se o governo federal, entendeu-se o grupo que assinou o acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal, que deveria, por questões de justiça, de humanidade, dar um tratamento diferenciado para esse grupo. Esse grupo não vai precisar fazer nada. O INSS vai assumir a requisição, vai exigir da entidade que ela junte a documentação e o INSS vai analisar e, se for o caso, fazer o pagamento para esse grupo de pessoas.
Pode passar, Ana. Bom, eu não fiz a contestação e agora eu vi que o INSS vai pagar. Eu posso ainda fazer? Pode. A gente tem 3 meios ainda abertos, que é o aplicativo Meu INSS, a Central 135 ou ir presencial na agência dos Correios. Lembrando, o INSS não te liga, não manda mensagem, não manda e-mail, não vai até a sua porta. Por enquanto são esses 3 meios. A grande novidade, em agosto desse ano, inclusive numa visita que faremos em conjunto, né, ministro, para poder dar início a esse procedimento, o INSS vai começar a receber essas manifestações via pré-vibaco. Para a gente automatizar, para a gente adiantar isso, o INSS já vai contestar a situação das pessoas ribeirinhas daquela localidade, já vai deixar pronto o processo e quando o pré-vibaco for naquela entidade, naquela localidade, o cidadão simplesmente vai conferir se aquela documentação é válida ou não. Ele conferindo se é válida ou não, ele já sinaliza que ele está de acordo em receber aquele valor. Ou seja, é um procedimento também diferenciado e simplificado. É um procedimento que a gente visa dar maior agilidade. Numa frase que o ministro gosta muito de falar, é a ideia de não deixar ninguém para trás, é ir atrás de todo mundo e possibilitar que eles façam essas contestações. Próximo. Aqui, sempre o alerta de que, efetivamente, a gente não manda mensagem, não tem nenhum intermediário, a ideia é que seja uma relação fácil. Desde o início, a gente está fazendo um procedimento de maneira mais simplificada, um procedimento mais rápido, que permitiu, como bem o ministro falou, em 3 meses da operação, a gente já começar a ressarcir os nossos aposentados e pensionistas. Uma pergunta que vocês vão fazer com certeza. Qual o valor, qual o total? Se 100%, o que não é o caso, se 100% dos 3.800.000 reclamações fossem corretas, para a gente tivesse que pagar essas 3.800.000, hoje o valor corrigido pelo IPCA daria 2.600 milhões de reais. Ou seja, também um valor muito diferente daquilo inicialmente apontado, de 9,5, depois 6,9, 5,9. Hoje a gente, com 3,8, a gente chegou a 2.600. Um ponto para se refletir. Nós temos 3.800.000 benefícios que foram questionados. Quando da operação da Polícia Federal e da CGU, a operação sem desconto, estimou-se no início da operação que 4.100.000 pessoas teriam sido atingidos por esse golpe. A ideia foi a gente abrir, dar oportunidade para que mais pessoas pudessem fazer o questionamento, e por isso que a gente abriu para 9.300.000, e a gente já está com 3.800.000 questionamentos. Se a gente vai fazer o requerimento de ofício de mais 80 quilombolas indígenas, a gente chegou aos 4.100.000 pessoas. Esse sistema, ele permanece aberto até pelo menos 14 de novembro de 25. Por que pelo menos? Porque a gente está monitorando, verificando se alguém ficou impossibilitado de fazer novos questionamentos, se vale a pena permanecer ou não. A gente vem vendo que logicamente há um decréscimo de pessoas que vêm fazendo as requisições. Talvez agora, e a gente contou com isso, nessa primeira semana do pagamento, né, ministro, seja normal que o interesse volte para poder fazer a nova requisição. A gente tem, na verdade, acessos a essa funcionalidade no total de 14 de maio até agora de 32 milhões de acessos a essa ferramenta, sendo que 16 milhões não tinham qualquer desconto. Ou seja, 16 milhões de acessos às funcionalidades já foram testadas pelo nosso segurado, pelo nosso beneficiário.
Essa é a ideia, que a gente comece agora, 24 de junho, virar a página, mudar um pouco essa história. É pedir quase como se fosse uma desculpa ao nosso aposentado e pensionista que foi roubado, que foi fraudado, que foi vítima, e o INSS está disposto, com apoio do Ministério, com a determinação do governo Lula, de fazer o pagamento de maneira rápida e integral. E essa é a ideia. E por isso, a partir de 24, blocos de 100 mil pessoas serão pagas diariamente até a gente vencer todas essas pessoas. Se vocês olharem que a gente tem 1.800.000 pessoas que estariam aptas e a ordem é pelo autorizar, a nossa ideia é que no primeiro mês a gente já consiga vencer todos esses casos que estejam aptos a pagamento. Tá certo? Obrigado, gente. Bom dia, pessoal. Bem, agradecer aqui ao presidente Gilberto pela exposição aqui bem detalhada, clara, sobre o passo a passo desse ressarcimento. E vamos agora ao momento das perguntas, né? Gisele vai coordenar. Bom dia, pessoal. Gisele aqui da Comunicação, da Previdência Social. Por favor, falar o nome e o veículo, tá? Não esquecer. Uma mão comigo. Boa tarde, Mariana Cis, do G1. Qual a expectativa de envio da MP do crédito extraordinário para o Congresso? E uma outra dúvida. Quando da realização da operação, a APF bloqueou recursos, em torno de 2,1, se eu não me engano. Esse valor também vai ser usado para fazer os pagamentos? Vou começar respondendo aqui, depois o presidente Gilberto complementa. Olha, o governo tem toda a pressa de enviar essa MP para o parlamento. Portanto, ela deve estar indo nos próximos dias. As conversas entre a SRI, que é a ministra Gleisi, com o presidente Alcolumbre e o presidente Hugo Mota, devem acontecer de forma rápida, e eu tenho certeza que há um ambiente de colaboração entre os parlamentares para garantir que esse ressarcimento ocorra de forma rápida. Então, esse é o meu sentimento. Eu já tive décadas na Câmara, então eu posso dizer que entendo um pouco do espírito que existe na Câmara, e quando um fato como esse se apresenta, há uma mobilização do Congresso favorável, de forma a demonstrar uma ação positiva do Congresso Nacional. Então, estou tranquilo com relação a isso. Os valores bloqueados até agora somam cerca de, se eu não estiver errado, eu venho, nesse caso, pelos números apresentados pelo presidente Gilberto, são cerca de 2,890 bilhões bloqueados, que se assemelha muito ao total de recursos necessários para o ressarcimento. Portanto, o governo não podia esperar que acabassem essas demandas judiciais para, com esse dinheiro, pagar o aposentado. Então, o governo está adiantando, na verdade, esse dinheiro, mas não abrirá mão de nenhum centavo para as ações de regresso em busca de ressarcimento do Tesouro Nacional com esse dinheiro das associações. Mas o presidente Gilberto pode ter algo mais a acrescentar. Perfeito, é isso mesmo. O que acontece? No dia da operação foi anunciado pela Polícia Federal na sua rede social que tinha sido apreendido R$1 bilhão, cerca de R$1 bilhão. Isso é uma informação que saiu na rede social da polícia. Mas a gente tem decisões judiciais com a movimentação movidas pela Advocacia Geral da União que bloquearam 2,8 bilhões de reais daquelas 12 entidades que foram objeto de processo de responsabilização de pessoa jurídica e os seus sócios. O que acontece agora de passo a passo? Como bem falou o ministro, todo e qualquer dinheiro que for pago agora, a partir do dia 24, a gente tem um fluxo de encaminhar para a Advocacia Geral da União para entrar com ação de regresso cobrando da entidade. Não obstante isso, aquela entidade que não responde ou que juntou documento falso, cometeu outra fraude, outra irregularidade. E estamos abrindo ou pedindo à Controladoria Geral da União a abertura de novos processos de responsabilização de pessoas jurídicas em relação a essas entidades. E também medidas cautelares para que possa
abrir o leque, além das 12, de todas as outras que não responderam ou que juntaram o documento falso, para que a gente tenha mais recursos para poder ressarcir os cofres públicos, adiantados dinheiro para poder pagar nossos aposentados e pensionistas. Olá, bom dia. Renda Monteiro, da Agência Estado. O senhor presidente falou do total potencial de 4,1 milhões de pessoas que poderiam, no total, receber esse ressarcimento, essa devolução. O crédito de 3 bi seria suficiente para bancar esse total? E outro questionamento, o valor do bloqueio até agora está em 2,8, né? Esse valor vai ser ressarcido ao Tesouro, vai ser devolvido ao Tesouro, é isso, né? E eu ouvi o senhor ministro falar da MP que seria editada ainda hoje. O senhor chegou a mencionar isso no começo. É hoje que será editada e posteriormente enviada ao Congresso? Como é que está essa data aí? Olha, nesse caso eu não falo diretamente pelo presidente da República, que é quem assina a MP. Assim, meu desejo é que seja ainda hoje, mas tem uma tramitação legal e é um procedimento, mas o governo tem interesse que seja de forma rápida. Então, eu espero que seja o mais brevemente possível e eu, da minha parte, já vou fazer assim, contatos com o Hugo, com o Davi, para que eles se preparem para receber essa medida e cuidem bem dela, que é muito importante para o aposentado brasileiro. Mas tem aqui as perguntas que são da alçada aqui do presidente Gilberto. A estimativa do 4,100 milhões foi aquilo na operação da Polícia Federal, numa estimativa que fizeram. A gente está chegando próximo a isso, com 2,6, né? 2,6 bilhões. A ideia é que a gente, na verdade, consiga com esse valor da MP, a projeção foi feita, até mesmo com o decréscimo da quantidade de pessoas que vem solicitando, com os casos de comprovação de documentação, nós temos alguns casos, inclusive, que depois de juntada a documentação, foi comprovada a lisura daquela documentação juntada. Então, com essa estimativa, a gente conseguiria, sim, com esses 3,2 bi, cá com tudo. Essa é a ideia. A gente pode ter uma surpresa quando começar o pagamento de ter um boom de pessoas. Mas, logicamente, pela escala, pela projeção que a gente fez, 3,2 seria suficiente para fazer esse pagamento. Mais alguém? Não? E caso tenho, dando continuidade à pergunta do colega, e se caso houver um boom, o que será feito? Na verdade, a gente tem várias formas daí de ressarcir. A gente já tem essa expectativa. Vamos supor que apareceu 1 milhão de pessoas que estavam escondidas até agora, que não sabia, ou da projeção. A gente ainda tem um valor. Se você olhar que 800 mil casos foram contestados, a gente desses 3 milhões e 800, na verdade, seria para pagar 3 milhões, não 3 milhões e 800. Então, a gente ainda tem essa projeção. Quando a gente faz uma projeção de gasto, a gente faz a projeção com o gasto cheio, de 3,8. Então, a gente tem ainda essa margem efetiva para poder garantir. Outra situação é o recurso da própria bloqueio judicial, que a gente pode ir pedindo também o levantamento com o tempo dos recursos para poder fazer esse uso. A gente tem um tempo até dezembro para poder conseguir em dinheiro para poder retornar aos cofres públicos, outras fontes de custeio. E eu gostaria de checar uma outra informação. Os pagamentos, então, começam a partir do dia 24, em lotes de 100 mil pessoas, e aí todos os dias serão feitos pagamentos, é isso? Exatamente. Tá. Todos os dias serão pagos 100 mil pessoas. A nossa ideia, a gente está tentando com a Dataprev abrir um pouco mais de 100 mil, mas por enquanto o que a gente pode assegurar é que 100 mil beneficiários serão ressarcidos por dia, por ordem de adesão ao acordo. Boa tarde, ministro Volney Queiroz, Manuel Marçal, da coluna do Tássio Lohan, do Portal Metrópolis. Ministro Volney, na semana passada, o senhor publicou uma portaria tirando poderes do INSS,
O senhor não confia no novo presidente do INSS? O presidente Lula tinha falado em numa carta branca, né, para a nova gestão, né, e aí o senhor tirou esses poderes de nomeação de superintendentes, de gerente executivo. O que o senhor atribui aí a essa portaria? Bom dia, Manuel. Tudo bem? Confio integralmente. Eu, aliás, comecei dizendo aqui, fazendo uma referência ao trabalho do presidente Gilberto. É importante entender que o que eu fiz no início da minha gestão, e ali no momento de efervescência e de crise, foi uma delegação de competência, como o nome já diz. A competência é do ministro. Eu fiz uma delegação de competência ampla, vasta, bem, eu diria, além do que ele próprio esperava. E agora, 60 dias depois, está na previsão, nós temos um planejamento de uma parte delas ser trazida de volta para o gabinete do ministro. Quando eu assumi o ministério, todo esse conjunto de ações era atribuição do gabinete do ministro. E 95% delas continuam delegadas, principalmente os contratos, que são a maior parte. Então, todos os contratos que antes eram feitos ou assinados pelo ministro, todos eles passam a alçada do presidente Gilberto e continuam lá. Apenas as questões mais sensíveis que indicam os presidentes, os diretores do INSS, os superintendentes, eu acho que isso tem que ter uma governança também do Ministério. Afinal de contas, o Ministério é digamos, o guarda-chuva sobre o qual está incluído o INSS, né? Então, é uma medida normal de gestão que nós temos, de controle. É efetivamente necessário que se faça isso, mas nós temos, como está demonstrado aqui, uma combinação aqui, entendeu? Qualquer coisa além disso é ilação, enfim, tentativa de nos intrigar. Nós temos uma missão tão importante para cumprir e nós estamos tão concentrados e focados nisso que nós não vamos... Nenhum assunto menor vai nos distanciar do foco que nós temos, dado pelo presidente e, sobretudo, observado pela sociedade. Então, fique tranquilo que entre nós aqui o jogo está combinado e nós estamos bem afinados, desde o começo. Nunca tive problema com o presidente Gilberto, e nem ele comigo, nem eu com ele, nem as nossas equipes. Então, estamos formando um time. Cada um joga na sua área e, às vezes, um passa para o outro devolve a bola. Nem sempre... o atacante devolver a bola para a defesa significa que o time está na retranca. Às vezes é uma estratégia para depois fazer um gol. Então, nós estamos combinados, vai dar certo, está dando certo e vamos continuar afinados nós dois. Fique tranquilo, tá? Só para reforçar, ministra, a palavra, assim, eu nunca tive nenhum problema com o ministro ou com ninguém do ministério. Eu acho que quase todos os dias eu estou aqui, ou com o ministro, ou com o secretário Adroaldo, com o Brunca. A gente vem debatendo assuntos em conjunto para poder solucionar os problemas que não são pequenos do INSS e da Previdência Social. E eu acho que a ideia nunca foi tão conjunta para buscar uma solução dessa forma. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é que, como o próprio ministro falou, logo na nossa primeira reunião, no dia 4 de maio de 2025, eu sei porque foi no domingo. Ele é muito mais antigo do que eu, no caso. Eu tinha 2 dias já de... 2 dias a mais do que eu, ele já é um veterano. Eu realmente pedi a delegação de coisas muito menos do que eu recebi na quarta-feira, porque antes o INSS não tinha competência para nomear nada, e nem ninguém. Tudo, desde um substituto para ser chefe de um setor, a gente não tinha. E foi pedido essa abertura e o ministro, de pronto, na quarta-feira, concedeu. Esse recuo não quer dizer que as indicações, a conversa de mudanças não continuem dentro do INSS. Ontem mesmo a gente já encaminhou 2 casos de mudanças necessárias que a gente manda para o Ministério para a gente poder conversar. A questão de diretores do INSS, o que foi colocado até na portaria, nada mais é do que já a regra, porque a nomeação efetiva de diretores é da Casa Civil. Nunca passou nem para o ministro, nem para o INSS. Então, os diretores
setores já continuavam. E a gente já tinha um trâmite interno via Ministério da Previdência Social. Então, a gente já tinha isso, a gente está alinhando, e essa situação de que foi delegado no começo mais do que foi pedido, realmente ocorreu e a gente está alinhado. Acho que com o Adroaldo, essa semana eu conversei todos os dias com reuniões de horas, e hoje ainda tem mais uma, né? Então, eu acho que é importante, principalmente pensando no nosso aposentado e pensionista e nosso segurado, que a gente tem que buscar uma sintonia para poder pensar no bem comum. Obrigada. Bom dia, ministro. Bom dia, presidente. Gabriel Garcia, da CNN. Só uma dúvida aqui, realmente, de serviços com relação aos grupos especiais. Indígenas, quilombolas, pessoas com mais de 80 anos, 209 mil pessoas, mas o que ficou na dúvida serão lotes diários de 100 mil pessoas o ressarcimento, só que eu queria saber se essas pessoas aqui que se enquadram nos grupos especiais vão ter algum tipo de privilégio no recebimento desses valores. Não, é por ordem também. Eles entram na fila, agora agora à tarde vocês já vão ter a possibilidade de verificar a nova instrução normativa, que a gente altera a 186, com os novos procedimentos, e esse procedimento se inicia agora, do requerimento de ofício. É importante que nesse total de 209 mil para mais de 80, 38 mil de quilombolas, 17 mil de indígenas, terão esse tratamento especial se até essa data eles não fizeram o requerimento. A gente, só para você ter uma ideia, em maio, dia 28 de maio desse ano, 20% desse total já tinha feito esse requerimento. Eles já tinham conseguido fazer esse requerimento. Então, a gente só vai fazer o requerimento de ofício para aqueles casos que as pessoas não fizeram até hoje esse requerimento. Isso em 28 de maio, esse número está defasado, a gente precisa atualizar. Em um mês, já mais pessoas devem ter feito. O que o acordo quer, na verdade, é trazer todos esses como se num único dia, todo esse restante de 80 mais de indígenas e quilombolas tivessem aderido no mesmo dia. Então, nós estamos querendo dar um passo à frente para que eles se adiantem no processo. O objetivo do acordo foi esse. Mais alguma? Não. Encerramos, então. Obrigada, ministro. Obrigada, presidente. Obrigado aos jornalistas presentes aqui. Obrigado, presidente. Obrigado à equipe técnica do INSS, da Previdência Social. Um prazer conversar com vocês. Bom dia a todos. Nós acompanhamos ao vivo a entrevista coletiva concedida pelo ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, e pelo presidente do INSS, Gilberto Waller. Eles apresentaram os detalhes do acordo para ressarcimento dos aposentados e pensionistas que tiveram descontos indevidos nos benefícios.